Olá! Bom, essa aula vai ser uma aula complementar, onde a gente vai tratar do ambiente de impressão e também de alguns outros componentes. Bom, vamos lá. O primeiro passo para a gente entrar no ambiente de impressão é eu clicar aqui em cima no botão imprimir. Clicando aqui, ó, ele vai abrir alguns protótipos cadastrados de impressão. Então eu tenho aqui vários formatos, A2, A4, A3, etc. Nesse primeiro momento a gente vai criar o nosso selo padrão. Então aqui eu vou escolher o A4 em branco, ok, e vou deletar esse símbolozinho do Promob Plus. Esse ambiente ele é muito semelhante à questão do PowerPoint, Paint, etc. Então, cliquei aqui, ele vai marcar, né, como se tivesse selecionado. Se eu quisesse aumentar, é só vir aqui, né, e puxar, enfim. Deletei ele. Aqui no na nossa tela principal vai aparecer esse retângulo em vermelho, que significa a nossa folha A4. Essa margem preta aqui, desse retângulo preto, significa a margem que o Promob já traz nessa folha. Eu uso essa margem, que é uma margem de segurança. Então, vou criar o meu selo. Venho aqui em cima no botão retângulo, eu tenho vários formatos e várias ferramentas para usar. Então, cliquei aqui no retângulo, ele vai selecionar o retângulo e eu vou abrir um retângulo num tamanho qualquer. Vou selecionar ele agora, né, clicando em cima da linha preta aqui, e vou determinar a minha largura. No caso, um selo padrão tem 17,5 por 5. Então, 175 por 50. Beleza, vou alinhar ele aqui embaixo e vou criar um outro retângulo para determinar a minha largura. Eu vou trabalhar com uma logomarca. Então eu vou deixar esse espaço aqui para logomarca. Ctrl C, Ctrl V, só para ir copiando, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Feito isso, agora eu quero inserir uma figura. Então eu venho aqui em figura, né, e vou escolher a figura que eu quiser. Bom, deixa eu escolher aqui uma figura, plano de fundo, eu vou escolher aqui o Iron Man. Então, eu vou abrir o Iron Man aqui, e essa vai ser minha logomarca. Vem aqui no botão AB para digitar um texto. Então, cliquei no botão AB, aqui eu posso escolher a fonte. Eu gosto de usar a Mistral, né? Essa daqui, muito bonita. Então eu vou escolher aqui, Marcenaria, Iron Man. Vou selecionar isso daqui tudo. Caramba, para selecionar, eu aumento o tamanho da letra, vou colocar em negrito e vou mudar a cor aqui, vou colocar um vermelho. Para abrir agora, porque eu dei OK e não apareceu nada, certo? Então eu venho aqui, abro no tamanho que eu quiser aparecer a minha janela de texto, né? Aqui eu estou dando um zoom e usando o pan, tá? Aqui é muito chato para ficar colocando os textos aqui nos quadradinhos, tá? Mas tem que ter paciência. Ctrl C, Ctrl V, novamente, né? Quando não dá certo, ó, por exemplo, aqui ó, ele não encaixa de jeito nenhum, o que eu faço? Coloco no centro e vou com a setinha do teclado, eu vou empurrando ele. Ó, então aqui não deu, eu vou botar um pouquinho mais para cá. Opa, agora deu certo. Ctrl C, Ctrl V, selecionei ele aqui e vou colocar ele aqui, mais aqui embaixo. Ctrl C, Ctrl V. Isto. Esse aqui não vou deixar. Bom, quando eu selecionar ele, eu tenho que tomar cuidado que ele vai se mover de lugar, ó. Cliquei, ó, tá vendo que ele se deslocou? Então, clicando aqui, ó, editar texto,
eu vou mudar esse nome aqui, eu vou colocar o nome do meu cliente. Então, o meu cliente é o Tony Stark. É assim que se escreve Tony Stark. Eu acho que é com 2 N's. Não, um só. Bom, beleza. Agora eu vou mudar o Tony Stark para preto, né? E beleza. Para alinhar, né, aquela chatice de sempre que eu tenho que fazer, selecionei aqui. Esse moveu pouco, ainda bem. Então, selecionei tudo aqui e vou colocar o nome do meu projeto. Então, seria o ambiente, talvez, né? Então, ambiente, sala dos robôs. Esqueci de mudar a cor. Então, venho aqui, seleciono de novo e mudo a cor para o azul. Bom, beleza. É isso aqui que eu quero trabalhar. Esse daqui vai ser o meu selo padrão. Toda vez, o que eu quero dizer com o selo padrão? Toda vez que eu for abrir um projeto na hora dos protótipos lá, eu vou poder usar esse selo aqui. Então fica bem mais fácil, não preciso construir isso aqui toda a vida, né? Então eu venho aqui em arquivo e aqui eu tenho salvar como protótipo de impressão. Clico aqui e aí eu vou digitar o nome, a descrição do meu protótipo. Eu vou colocar A4 por causa que é o formato. Eu costumo manter o formato que depois a gente não sabe que formato que tá, né? Então eu vou colocar aqui A4 Marcenaria Iron Man e vou dar um OK. Esses tipos aqui eu coloco só como geral mesmo e vou dar um salvar. Bom, vou remover isso aqui fora e agora eu vou mostrar para vocês a grande mágica disso. Então eu venho aqui em cima, imprimir, e aí eu vou escolher aqui o A4 Marcenaria Iron Man. Olha que legal! Então toda vez que eu fizer isso uma vez dentro do Promob, ele fica salvo na raiz do programa. Então posso abrir outros projetos que já tenham sido construído, né, um ambiente, e colocar essa impressão, ou colocar esse selo, porque vai estar salvo no Promob, certo? Então eu vou escolher lá o meu A4 Promobart, né? Vocês estão vendo que aqui tem umas linhas de construção. Essas linhas de construção eu puxo aqui, ó. Quando eu solto, a linha aparece, eu posso puxar a linha para lá e para cá. Ela ajuda um pouco, não muito. Para deletar, só selecionar ela vai ficar em vermelho, né? E apertar o delete que ela some. Bom, agora a gente vai abrir a Viewport. A Viewport é o seguinte, eu vou clicar aqui em Viewport. E o que a Viewport vai fazer? Clico e solto. Clico e solto. A Viewport permite abrir uma janela de visualização para o projeto que está aqui salvo no ambiente 3D. Então, é muito legal a Viewport que eu consigo movimentar o projeto e visualizar o projeto de várias formas diferentes. Uma recomendação, quando a gente pega a Viewport, vocês estão vendo aqui, ó, nível de detalhes, está vendo aqui do lado? Esse nível de detalhes aqui significa o quão detalhado o Promob vai emular essa janela. Vocês podem observar que tem alguns itens em verde. Significa que itens do decore o Promob não simula nesse ambiente de impressão para poupar memória. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 zeros a mais e vou apertar Enter. E aí o que ele vai fazer? Ele vai emular os móveis que estão em verde. Vai demorar um pouquinho. Bom, beleza, pronto. Aqui em cima eu tenho o editar viewport e o atualizar viewport. E aqui tem alguns botões em cinza. Para os botões ficarem nas cores onde eu possa estar alterando, eu tenho que clicar aqui em editar viewport. Ou simplesmente eu venho aqui e dou 2 cliques aqui dentro. Também funciona. O atualizar viewport é depois que eu mexer aqui no ambiente 3D, por exemplo, deletei algum móvel e eu clicar aqui, quando eu voltar no meu ambiente de impressão, ele vai atualizar automático, então ele vai remover esse móvel automaticamente. Então aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou criar a planta baixa desse ambiente. Lembrando, eu cliquei aqui na viewport, então aqui eu consigo rotacionar. Olha que legal. Eu consigo ver esse projeto de várias formas diferentes. Consigo dar zoom, consigo, ver um móvel específico. Inclusive, eu consigo trocar a textura disso daqui, porque isso aqui está em emulação preto e branco, né? Então, se eu clicar aqui, ó, em modos de preenchimento,
e clicar aqui em textura com linhas, eu vou estar emulando esse ambiente com textura e com linhas, como a gente viu lá na primeira aula do canal. Então, olha só. Agora eu tenho praticamente o meu ambiente 3D aqui, né, emuladinho bem certinho. Então, para criar planta baixa, eu vou clicar aqui em Vistas e vou clicar em Planta. Quando eu clicar em Planta, ele vai pedir o seguinte: informe a altura de corte da planta baixa. Se eu tiver algum gesso, eu tenho que lembrar que a altura da planta baixa tem que ser inferior ao gesso. Então, eu costumo usar 2.400. Opa! Que fica bem fácil, bem prático, né? Então, aqui vocês vão observar que ele já cortou as linhas da parede, né? Isso é bem normal acontecer, tá? Agora eu vou transformar essa minha planta baixa em uma planta com escala. Como é que eu faço isso? Aqui do lado eu tenho escala ortogonal, free. Significa que ele está livre, né? Então eu vou clicar aqui e vou escolher a escala que eu quiser. Quanto maior o número aqui, ó, 1 para 20, 1 para 25, quanto maior esse número aqui, menor vai ser a planta. Então eu vou colocar aqui em escala 1 para 20. Ó. Ficou muito grande, vou diminuir então 1 para 25. Ainda ficou grande, vou colocar na 1 para 40. 1 para 40 quase resolve meu problema aqui, né? Deu certo, 1 para 40. Então cliquei aqui fora e agora olha só que legal, ele informa a escala automaticamente aqui, ó, 1 para 40. 2.40. E é uma coisa muito prática, né? Isso aqui é muito legal. Bom, feito isso agora, quem perdeu o botão lá da planta, que às vezes acontece, né, de perder o botão da altura de corte, você pode clicar aqui, ó, em altura de corte e informar a altura de corte novamente, tá? Aqui vocês vão encontrar outros botões que eu já expliquei em outras aulas, né? Então, por favor, acessem a aula 1 desse canal, que é o Promobart, né, que vocês vão encontrar todas as ferramentas desses ícones aqui, certo? Bom, vamos continuar. Aqui embaixo eu tenho um botão chamado cota linear. O que a cota linear faz? Eu vou selecionar dois pontos vermelhos, né? E ele vai me dar a cota entre os pontos, sendo em linha reta, tá? Então, ó, eu tenho um ponto vermelho aqui e outro ponto vermelho aqui. Estou puxando a cota. Certo? Então é uma coisa muito prática e muito interessante de fazer. Professor, puxei a cota aqui, mas o valor insiste em dar errado. Vocês vão encontrar muita dificuldade com o Promob, principalmente porque em alguns lugares ele emula muitos pontos, né? Por exemplo, aqui, ó, olha só quantos pontos ele está emulando. Então, é um pouco complicado de lidar com isso daqui, mas eu, infelizmente, tenho que dizer para vocês que vocês vão ter que clicar nos pontos vermelhos mais próximos possíveis que vocês encontrarem. Usem o zoom, né, para facilitar isso. Só tomem cuidado para o zoom não estar ativado o editor de viewport, porque senão ele vai dar zoom na escala, né? E aí vai complicar a vida de vocês. Vai sair da escala o projeto. Eu costumo manter sempre a linha aqui, ó, a planta inteira aberta no meu ambiente de impressão para ele não dar conflito, porque em alguns momentos, quando a gente clica em alguma outra coisa, ele pede que a viewport não está toda aberta na visualização de tela, né? Bom, eu estava falando sobre a edição de cotas, então é só clicar em cima da cota, apertar esse botãozinho aqui, ó, editar cota, ou simplesmente 2 cliques em cima e informar a altura de cota manualmente. Então vou digitar aqui 950, Enter, certo? Esse é o cota linear, é o mais usado e é o mais comum. Cota alinhada vai me dar a cota na diagonal, como já propriamente indica o botão, certo? A cota angular vai permitir eu informar o ângulo entre 3 pontos. Ó. Então, eu estou aqui entre 3 pontos e ele me deu o ângulo de 85,83. Cota de raio funciona da mesma forma. Eu vou indicar 3 pontos e ele vai me dar o raio desses pontos, certo? Agora vem a parte mais legal, que seria a cota contínua. Antes de começar, eu vou ensinar para vocês uma ferramenta muito importante para eliminar essas cotas que já estão aqui todas de uma vez só, sem ter que clicar individualmente em cada uma delas. Cliquei aqui na Editar Viewport, vou clicar aqui em Remover todas as cotas. Cliquei aqui, ele vai perguntar, eu vou dizer que sim, beleza, certo? Clico aqui em cota contínua e agora eu vou clicando em todos os botões vermelhos que eu encontrar no meu caminho que eu quero cota.
Finalizei direito em cima e aí eu vou puxar a cota de todos que eu cliquei. Essa ferramenta é muito legal, ela é muito importante porque ela vai poupar tempo de vocês. Tem também a outra ferramenta chamada cotagem rápida, onde vocês vão abrir uma janela e tudo de ponto que tiver dentro dessa janela o Promove vai cotar. Olha a miscelânea de ponto. Olha a miscelânea de cota. Né? Então, usem essa ferramenta com prudência. Ela é muito boa, mas tem que saber usar ela bem. Então, vou clicar aqui para remover todas as cotas e OK. Agora, eu tenho a líder, né? Então, cliquei na líder, cliquei aqui, né? Quero indicar aqui o modelo de janela. E cliquei aqui, então vou digitar aqui, janela 01, modelo B. Então, OK. E aí, ele vai indicar para mim ó, o modelinho da janela. Quiser editar o que está escrito, clica aqui em cima, editar texto e editar e beleza. Certo? Bom, eu vou parar a aula por aqui, mas eu vou continuar com a parte 2. Tá certo? Então, até a parte 2, pessoal. Comentários podem deixar aqui embaixo referente a essa aula, beleza? Muito obrigado.